Olá, seja bem-vindo à terceira edição do Focus em Mídia. Estou aqui com o Eduardo, ao meu lado, e o Matheus, que é comercial da Eletromídia. Seja bem-vindo. Bom dia, gente. Prazer estar aqui com vocês. Quando a gente conversou despretensiosamente semana passada, vocês comentaram do projeto, assim. Cara, é um prazer estar aqui. Eu acho que tem tudo a ver, assim, a empresa de vocês focarem num projeto como esse. Acho que assim, tem muito profissional bacana em Jundiaí que dá pra abordar bastante assunto e, cara, é um prazer estar aqui. Show de bola. Du, agora me fala uma coisa. Que coisa louca a gente trazer um cara da Eletromídia que, na verdade, é concorrente nossa aqui nas telas digitais aqui em Jundiaí. Conta pra gente, como foi essa ideia aí? Pessoal, olha só, a relação comercial, ela surge de uma forma muito simples, uma forma dinâmica, uma forma natural. Matheus, a gente se conheceu aqui, batendo cabeça aqui em alguns clientes em comum, surgiu uma sinergia, e aí, até no final nós vamos soltar uma novidade para vocês, né, Rod? Não vamos falar ainda não, né? Deixa pro finalzinho, né? No finalzinho. E aí a gente sentiu a necessidade, tanto do nosso lado quanto do lado dele, do lado da Eletromídia, em trazer aqui o Matheus como convidado, ele explicar um pouquinho mais para vocês como funciona a mídia digital, de que forma que eles trabalham, as métricas que ele usa. Então, nós vamos deixar ele à vontade aí para ele falar um pouquinho. E a primeira pergunta que a gente faz para você, Matheus, é uma pergunta bem direta. De que forma você entrou nesse negócio lindo, maravilhoso e maluco chamado publicidade? Cara, assim, eu sou formado, fiz técnico em publicidade, né? Depois eu fiz a graduação, né? Então, assim, desde os meus 15 anos de idade que eu vivencio isso. E, cara, foi engraçado porque, assim, eu nunca trabalhei em agência. Eu só pisei em agência antes de estar na Eletromídia, né? Eu sempre pisava como cliente. Eu sempre trabalhei na área de marketing de empresas, né? Então, eu já trabalhei no ramo de agronegócio, fazendo evento, exposição. Já trabalhei numa rede de restaurante muito grande de Campinas, na área de marketing, né? Lá eu fiquei bastante tempo. Depois eu saí um pouquinho do eixo, fui pro laboratório farmacêutico, né? Já trabalhei como propagandista já há um tempo. Legal isso. E aí, nesse meio tempo... Aí foi minha primeira experiência comercial, de fato, né? Que eu sempre tive do outro lado da mesa, né? Na área de marketing. Então, eu que contratava a mídia, eu que fazia planejamento, né? Eu que fazia toda essa parte. E aí, nessa experiência no laboratório farmacêutico foi interessante porque foi comercial, cara. Eu visitava, assim, farmácia, médico o dia inteiro. Bater lá na porta e falar, quer... Cara, loucura. Eu saía de Campinas para Piracicaba, eu ia para Jundiaí, eu ia para Valinhos, assim, era loucura. Eu tinha que visitar 10 locais por dia. Aí eu acho que eu criei... Eu não tinha muito essa veia comercial, assim, sendo bem sincero. Eu acho que eu era meio tímido e tal, mas assim, foi assim, forjado na veia o negócio, assim, cara. Não teve como escapar. E aí, essas idas e vindas da vida, né? Eu encontrei novamente o Alex hoje, que é meu diretor, né, na Eletromídia. E na época que eu trabalhava nessa rede de restaurante, ele tinha uma revista. Uhum. E a gente contratava a mídia dele, a gente tinha uma página lá na revista, a gente anunciava com ele. E aí a gente se cruzou, ele comentou que tava com uma vaga. Pô, Matheus, lembro de você da época, tal, bacana, que você trabalha com a gente, vamos lá, vamos conhecer, vamos ver a oportunidade. Cara, e foi assim, entrei nesse mercado. Confesso que nunca me imaginei trabalhando vendendo mídia, eu sempre do outro lado, sempre comprando. Até falava, putz, esse cara chato me ligando, hoje eu tô do lado, desse lado, né? Mas você não é o cara chato, né? Às vezes tem que ser, não tem jeito, né? Mas Quantos anos faz que você tá nessa área? eu entrei na Eletromídia faz 2 anos e meio, fazendo 2 anos e meio agora. Agora, assim, trabalhando na área comercial, assim, uns 4 anos. Cara, área de marketing, publicidade, desde os meus 20, vai. Acho que desde os 20 eu peguei um estágio, comecei no estágio, fui indo. E estamos aí desde então, né? Batalhando aí. E, Matheus, assim, hoje a Eletromídia ela é maior hoje em mídia DOH? Hoje sim, hoje é líder nacional. Hoje a gente tem 52% do share nacional, né? Uhum. Hoje são 70 mil telas no Brasil, é coisa pra caramba. A gente tem algumas concessões de imobiliários urbanos, né? A gente tem Campinas, a gente tem Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Curitiba. É uma gigante que tá até listada na Bolsa de Valores, se eu não me engano. Abriu né? capital foi em 2020, abriu capital. E aí que começou as concessões, né? Capitalizou legal na abertura de capital. Aí começaram as concessões. E, cara, vem crescendo a cada dia, assim. Hoje, falando um pouco mais da nossa regional, né? A gente está muito concentrado em Campinas. Lá a gente tem mais de 1.500 telas entre tela em edifício comercial, residencial, estabelecimentos,
os próprios mobiliários urbanos, Ô, né? Matheus, desculpa te cortar, só o pessoal que está nos assistindo, explica mais ou menos o que é o mobiliário urbano. Tá. Mobiliário urbano é uma iniciativa de mídia que a gente tem uma concessão com a prefeitura na qual a gente explora, a gente tem um totem de LED ao lado dos pontos de ônibus Uhum. e a gente explora isso comercialmente, né? A gente vende publicidade ali. E aí a contrapartida é o quê? A gente cuida do ponto de ônibus, né? A Eletromídia hoje é responsável na cidade de Campinas e nas outras que eu citei pela manutenção dos pontos de ônibus. Então você pode ver que antes, para quem frequenta Campinas, conhece lá, os pontos de ônibus muitos eram de alvenaria, né? Você não tinha, às vezes não tinha nem assento. Uhum. E hoje, os pontos que você vê que tem um totem nosso ali do lado, ele tem até Wi-Fi no ponto. Tem cobertura, tem cadeira para obeso, tá sempre limpo, né? Tem até tomada USB para carregar celular, né? Então, assim, é uma contrapartida que a gente dá para a sociedade que é até legal falar aqui, porque às vezes muitas pessoas não sabem, né? Que existe isso. Ô, Matheus, eu vou perguntar pro Rod aqui, Rod. Você acha que é possível depois a gente, no podcast, a gente colocar um link para mostrar um vídeo de um case de sucesso da Eletromídia? Aquele é das mulheres? Ou das mulheres. Das mulheres é muito interessante. Depois eu vou falar pro João colocar aqui até como sequência aqui do conteúdo. Acho que é interessante da gente ver como que é, Sim. né? Porque foi um case muito legal Sim. que chegou pra mim de diversas formas. Todo mundo mandando pra mim na época. Isso é legal. E essa questão do mobiliário urbano, essa contrapartida, né? Então, assim, isso é uma licitação, é uma concessão Sim. que a prefeitura faz, né? Exatamente. A questão é legal a gente comentar do Abrigo Amigo, que assim, foi um senhor case do ano passado, assim, o telefone tocava de tudo, da Eletromídia, assim, do Recife, tocava o telefone da galera, porque foi uma loucura, todo mundo queria fazer. E a iniciativa surgiu assim, né? Foi era para ser uma campanha, tá? De uma empresa nacional. E acabou que não deu certo, mas a Eletromídia já tinha feito o projeto ali, já tinha feito a parte tecnológica do negócio. Aham. E aí eu falei, vamos comercializar isso. Puta, legal, participou de Cannes, ganhou Cannes. Falei, vamos comercializar, vamos dar um jeito, vamos comercializar. Vamos fazer essa cota aqui, já tá tudo certo, a tecnologia tá pronta, tá feita, vamos fazer. Cara, assim, foi um sucesso. Só o buzz, né? Só o buzz já... Cara, na primeira semana foram 10 cotas que venderam para, assim, entrou Governo Federal, entrou Diageo, entraram, assim, 10, Santander, Itaú, várias empresas. Não vou citar todas aqui, que é uma imensidão, mas, assim, só na primeira semana foi um absurdo. O negócio começou a girar e as cotas são anuais. Então, quer dizer, né, a gente já tem uma renovação ali, uma conversa interna ali de que vai ter uma renovação de algumas empresas que, assim, vão pegar praticamente metade dessas cotas para continuar. E, assim, como funciona, né? Para o pessoal que não acompanhou isso, no abrigo, no LED, a gente colocou um sistema touch. Quando a pessoa chega perto, ele funciona das 5 da tarde, das 8 da noite às 5 da manhã. Então, quando, por exemplo, o sensor capta que tem uma pessoa sozinha no ônibus, né? Pode ser mulher, homem, enfim. Mas o foco são as mulheres, né? Ela chega perto do totem, esse sensor ativa uma base de atendimento que a gente tem de call center. A pessoa que atendeu ali no call center instantaneamente entra em contato pelo totem. Aí a pessoa que está no call center aparece, ela tem uma câmera, ela vê a pessoa no ponto e elas se comunicam ali fazendo companhia uma para outra até o ônibus chegar, né? E, assim, não é só isso, né? Ele tem um link com o sistema de segurança também, né? Do estado de São Paulo. Então, Polícia Militar, SAMU... Se precisa de alguma coisa. Precisa de alguma coisa instantânea. Não é a pessoa que está no call center não vai ligar o 190. Ela tem um link direto com a Polícia Militar. Tá. Então, se acontece alguma coisa... assim, o atendimento seria mais rápido, no caso. Né? Mas, assim, só a questão por exemplo, se fosse acontecer um assalto, algum tipo de coisa, já inibe, né? Uhum. Porque a pessoa que está ali, ela consegue ver que a pessoa que está do outro lado tem visão vendo, do né? que está olhando, acontecendo, né? E, assim, foi um sucesso. Se eu não me engano, no primeiro ano foram 3 mil chamadas do Abrigo Amigo que a gente teve. E o projeto é legal porque ele está aqui, né? Na porta. Está em Campinas, São Paulo. Foi Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. Sim. Então, assim, para o pessoal que está nos assistindo, é bom vocês entenderem também a dinâmica, como tudo isso acontece. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que não têm um conhecimento, elas passam na rua e vê aquela poluição, que eles dizem poluição visual, tá usando o ponto de ônibus, não quer dizer que vocês... levam uma estrutura para o ponto de ônibus, com assento, né, com uma cobertura, coisa que muitas vezes o poder público não teria como fazer isso. Sim. E além disso, vocês ainda tiveram esse case de sucesso, que é uma prestação de serviço, uma prestação de serviço de segurança pública. Exatamente. Que legal. Exatamente. Parabéns aí pela iniciativa da Eletromídia, viu? Obrigado. Matheus, fala um pouquinho pra gente assim. Hoje, o mercado de mídia, você falou que tá com 1.500 telas hoje lá em Campinas, né?
Como que você vê esse mercado? Explica um pouquinho pra gente. Vocês que já estão bem mais... um pouquinho maiores que a gente aqui, né, Edu? Põe maior nisso, viu? Calejados, né? Quem sabe um dia a gente chegar lá. Conta um pouquinho pra gente o que você acha. Cara, assim, a gente percebe que é um mercado que está em plena expansão, né? Assim, eu falo pelo meu... A gente atende muito a regional de Campinas, Jundiaí, a gente vende o Brasil inteiro, né? Tem clientes que a gente vende Recife, São Paulo, enfim. Mas a gente vive muito a nossa região, né? E o que eu consigo perceber é que cada dia mais eu tenho mais segmentos entrantes. Né? Eu tinha muitos segmentos que tinha uma certa repulsa a esse tipo de mídia, né? O que eu percebi foi, por exemplo, vamos falar de um segmento aqui de supermercado. A gente praticamente, antes de 2020, antes da pandemia, a gente não tinha muitos anunciantes. Depois da pandemia, o que aconteceu? A gente tinha tela em residencial, fechou tudo, edifício comercial não funciona, aeroporto não funciona, não pode ser na rua, não pode fazer nada, todo mundo em casa. Cara, assim, todas as redes praticamente vieram fazer com a gente, anunciar com a gente. E dali, então, eles viram que dá resultado, que é uma mídia bacana, porque você troca oferta a cada 2 dias, é praticamente instantâneo. Então quer dizer que o mercado, ele coloca a oferta lá, e aí, por exemplo, eu como concorrente daquele mercado vejo a oferta, falo, vou baixar o preço. Eu baixo o preço, instantaneamente você pode, num clique ali, você muda a oferta novamente. A gente tem... O que a gente faz, né? É uma até das maneiras de planejamento que a gente usa ali para os clientes, que é a geolocalização. Então eu pego, por exemplo, uma rede que a gente tem na Campinas muito forte hoje, que é o Savenhago. Então a gente pega ele, mapeia 1 quilômetro, 1,5 quilômetro no entorno ali. Cara, dependendo da região, falando de Campinas, até aqui de Jundiaí, a gente tem 70, 80 telas, num raio de 1 km. Então imagina quantos moradores o cara atinge ali na região dele, né? No raio dele, que é o pessoal que é a maioria dos clientes que estão ali, né? Moram ali ou frequentam, pelo menos. Então a gente faz esse raio e o cara põe a oferta, e como é uma mídia digital, hoje é uma mídia digital, né? A gente consegue trocar assim de maneira instantânea. Eu tenho um mercado hoje que muda a cada 2 dias a oferta. O cara manda, a gente só precisa aprovar pela OPEC, porque assim, é um sistema, a gente não pode colocar no ar igual postar no Instagram, por exemplo. Até o Instagram hoje tem meio que um filtrozinho, né? Um filtrozinho. A gente manda isso para o OPEC, aprova, mas é coisa de 20, 30 minutos já tá no ar, entendeu? Sim. Então, e não precisa passar pelo Alexandre de Moraes, não, né? Não. Pode falar isso, Rod? Ou ele vai censurar também? Por enquanto, não. Não, isso é legal. O que a gente fala, assim, que é a Jundiaí, por exemplo. Jundiaí tá entre São Paulo, tá entre Campinas, né? Do aí a gente sempre tem essa conversa, né? Que às vezes ainda tem um pouco de dificuldade de entender essas novidades do mercado, né? A gente, quando colocou os painéis de LED aqui, a gente começou a ver que as pessoas estavam carentes disso, né? Elas, tipo, falaram assim, mas não tem, tipo assim, agora tem, entendeu? Então, assim, agora eu posso colocar. E as telas, né? Por exemplo, a Focus hoje, que é a parte digital, ela veio até da TVC, né? Que era antigamente, que aí virou Focus. Ela já estava no mercado fazia 13, 14 anos, né? Então, assim, tipo assim, começou a se reinventar, né? Acho que o importante é isso. Depois da pandemia, principalmente, trouxe uma nova visão do empresário em respeito disso daí. Sim. Mas, ainda em Jundiaí, a gente sente um pouquinho de dificuldade, né? Porque as pessoas, a gente fala assim, não, peraí, prefiro uma coisa mais tradicional, né? E Jundiaí tem um pouco disso, né? De ser um pouco mais tradicional em respeito à mídia, né? Sim, a gente aqui tem uma certa dificuldade, porque eu acho que, vamos dizer, o empresário local, ele tem um certo receio de arriscar, né? É que nem quando você está acostumado a ir naquele restaurante que você sempre vai, você fala, pô, eu vou lá porque eu já sei o que eu vou comer e eu vou ser o atendimento, eu vou ser bem atendido e vou comer bem. Você acha que você fazendo um comparativo dentre esses, nem vou falar 3 mercados, eu vou excluir São Paulo, um mercado mais próximo, que seja Campinas e Jundiaí, você percebe uma diferença grande? A gente percebe, assim, o que acontece, né? Até a nossa entrada em Jundiaí, a gente teve que começar trazendo muito cliente de Campinas, grandes redes que a gente já tem de Campinas, vou dar alguns exemplos aqui, Daruge, por exemplo, Valec, que a gente já atende em Campinas, e eles têm lojas aqui, então a gente conseguiu por já ter esse relacionamento de lá e trazer para cá. Agora, a gente sentiu uma dificuldade, sim, ainda sente até hoje, assim, a questão de ter que abrir a cabeça do cara. As pessoas, assim, isso não é só aqui, mas isso acontece bastante aqui ainda. Elas acham que existe uma poção mágica, que o cara vai ter uma mídia ali que ele vai fazer e que ele vai explodir o negócio dele na noite milagrosa, pro dia. Milagrosa. E eu sempre falo que isso não existe. O cara pode fazer o que for. Pode fazer o ads, que ele consegue traquear tudo lá desde o início. Pode fazer Instagram, pode fazer tudo o que ele quiser. Não existe isso. Se a estratégia do cara estiver errada, ele pode gastar 1 milhão que ele não vai dar certo. Então,
é o que a gente sempre bate. A gente hoje tem, não só a gente como vocês, também a gente consegue ter métricas hoje para fazer uma coisa mais assertiva. Sim. E eu acho que as pessoas, principalmente desses mercados um pouco menores, tem muito isso na cabeça. Que antigamente, eu vou fazer uma tela porque eu acho aquele lugar legal. Ou a tela da academia que eu treino ali, né? Porque eu pra vou ver me minha ver. marca. Porque eu vou me ver. Eu acho que ali tem meu público. Assim, não existe mais isso de achismo, entendeu? Isso acabou hoje. Hoje a gente tem métrica, tem por A mais B, consegue chegar nesse cliente, explicar para ele por que ele deve fazer tal local, lá tá o público dele, vai ter tantas inserções, tantos impactos aproximados. Então a gente tem hoje uma maneira de convencer a pessoa por número. Até porque, Matheus, assim, se você não leva resultado pra pessoa, né, tipo assim, ela não vai fazer. Exatamente. Então você tem que levar realmente um planejamento ou ter uma ajuda em cima disso daí. E aí o que acontece muito, eu vou falar isso, eu já tive essa discussão também com o Du, é o quê? Hoje é muito mais fácil ficar fazendo tráfego pago na internet do que você investir em outras mídias. A gente conversou isso há um tempo atrás sobre o quão a publicidade, ela ficou enfraquecida no decorrer dos anos. Antigamente você olhava, por exemplo, outdoor. Você tinha apliques, você tinha, umas coisas muito legais que chamavam atenção e tudo mais. E hoje é só o feijão com arroz, entendeu? Tipo assim, e aí prefere fazer o quê? Não, vamos fazer na internet que tá tudo certo. Sim. E eu falo assim, não é possível que as pessoas não tenham mais criatividade, que não traga realmente uma coisa legal pro mercado. Você também, como publicitário, quer não, a gente sente falta disso, Sim. né? Eu percebo hoje que, assim, as pessoas tendem a ir para o tipo de mídia que elas acham que vai ser mais assertivo e esquecem de fazer um planejamento mais completo, né? Você vai inaugurar uma loja, alguma coisa, e o cara, vou fazer tráfego pago porque eu acho que vai dar retorno. Cara, realmente, assim, é uma mídia boa, não tem como falar que não é, né? Mas, assim, não só ela sozinha ela não faz milagre. Então o cara pode complementar com outros tipos de mídia. Uhum. E assim, o que vai acontecer? Eu acho que é um movimento natural de mercado que já está acontecendo. É oferta e demanda. Antigamente você entrava no Google Ads, no Facebook, você fazia uma campanha de R$50. Uhum. Entra lá hoje pra você ver. Você gasta uma grana lá. Você coloca R$10 mil lá pra você ver pra você ter algum resultado, dependendo do segmento. Sim. Então é muito isso hoje. Aí o cara volta pra gente e fala, bom, hoje eu tenho um preço muito mais acessível do que isso, vocês também, né? Pro cara o que a gente anunciar. fala, a pessoa assim, está em todo lugar. Então assim, ela tem que estar na rua, passar, ver você, tá dentro de um estabelecimento, ver você, tá na internet e ver você. Exatamente. Entendeu? É isso, né, do que a gente Sim, comenta. Perfeito. E até com relação às telas, Matheus, você acha que é um outro momento do consumidor, aquele impacto que ele tem, seja na academia, seja no elevador? Você acha que é um momento que ele está mais propício a ser impactado? Que, por exemplo, ele não tem um carro buzinando, ele não tem... Você acha que é um momento bom? Sim. Você vê isso com bons olhos? Você acha que isso impacta de uma forma positiva? Sim. Eu acho que é aquilo que a gente falou, né? É um momento de distração dele, né? Porque, por exemplo, quando o cara tá no Instagram, ele é tão impactado por tanta coisa que, assim, se eu perguntar pra vocês não lembram qual foi os últimos 3 anunciantes que vocês viram nas redes sociais. Exatamente. Eu não lembro, porque, assim, é muita coisa, e são vários segmentos, é uma loucura, né? E as telas é legal porque é coisa mais palpável, é coisa ali, normalmente é coisa da região, ou então é uma campanha muito grande de uma empresa nacional que tá vindo com uma super novidade. Então é uma coisa mais direcionada, uma coisa mais interessante, normalmente, para aquela pessoa. Né? E além disso, é legal a gente citar esse ponto que a gente entra na questão do conteúdo que a gente tem nas telas também, né? Então hoje, assim, as nossas telas não são só propaganda, né? Porque ninguém quer ver, a realidade é essa. A gente que é publicitário, a gente às vezes fica, tô vendo no YouTube ali uma propaganda, a gente não quer ver isso, mas a gente tem que arrumar forma de impactar o nosso público, entendeu? Tem que chamar atenção, né? Chamar atenção no momento certo. Então, o que a gente tem hoje nas telas, né? Não só nas telas, em todas as verticais que a gente atende. A gente tem conteúdo. E conteúdo, assim, interessante, de qualidade. Por exemplo, eu vou citar 2 exemplos aqui. Agora, nas Olimpíadas, a gente fez uma parceria com o COB e a gente atualizava em tempo real o quadro de medalhas e também colocava a agenda em tempo real de todas as competições que o Brasil estava participando. Que legal. Então, o cara tava lá por exemplo, no mobiliário urbano, que é o do ponto de ônibus, e tava lá, ele olhava e falava, putz, vai ter 3 horas da tarde agora o jogo da seleção feminina de futebol. Entendeu? 5 da tarde vai ter vôlei feminino de praia. Entendeu? Então, isso é super legal. Teve um outro case também, que aí foi da Copa do Mundo, tanto na feminina quanto na masculina, a gente fez nas últimas, que a gente atualizava os placares em tempo real dos jogos. Então, o cara entrava no elevador, tava na tela lá, putz, o jogo do Brasil, obviamente, o cara ia estar assistindo ao vivo, mas de outras seleções que às vezes importava pro grupo do Brasil, ele vai lá, a seleção tal, XYZ, 1-0, gol de não sei quem, cartão vermelho pra fulano, em tempo real.
Entendeu? Então, é esse nível de tecnologia que a gente está chegando hoje, né? Fora, assim, hoje a gente teve até uma reunião hoje da parte da equipe comercial da Eletromídia Nacional, né? E aí a gente fica vendo os projetos que o pessoal tá criando, das outras regionais também. Cara, tem Rock in Rio, a gente tem projeto de realidade aumentada, do cara mirar o celular. Por exemplo, na Paulista, um exemplo de uma outra campanha, o cara mirou o celular na Paulista, foi o lançamento do filme do King Kong versus o Godzilla. Aí ele mira o celular no totem, aí ele lê um QR Code, ele mira na Paulista, aparece o Godzilla na Paulista. Entendeu? Pelo celular dele. Legal. Então, assim, fora os projetos especiais que a gente tem de interação, assim, são coisas que o mercado de out of home vem fazendo, e a gente vem sendo pioneiro nisso, que vem chamando a atenção de novo para esse mercado, né? Uhum. E a gente vê um crescimento aí, tanto em faturamento, quanto em quantidade de clientes entrantes aí, que tá cada dia maior, né? E isso é... E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Muitas vezes, até o nosso público-alvo, né, seja o pequeno comerciante, ou o médio, ou o grande, ele vê aquele anúncio, de repente, de uma Daruge, de uma Renault, de uma concessionária, de uma construtora, ele olha e fala, pô, isso daqui acho que é caro, eu acho que não é para mim, para o meu negócio. Como que você pontua? Você acha que, na sua opinião, as telas hoje, a mídia digital, o out of home, você acha que isso é para diversos bolsos? Você acha que é cabível para o pequeno também? Ele é capaz de fazer? Sim. Assim, hoje eu vejo, até pela nossa carteira lá de clientes, a gente tem cliente hoje de R$500 por mês. Eu tenho o cara que ele pega o estabelecimento dele, sei lá, ele é um dentista, ele é um profissional autônomo de alguma área, ele tá num prédio comercial, ele pega o estabelecimento dele, ele fala, eu quero fazer, sei lá, 5, 6, 7 telas que eu sei que tem aqui no entorno, que é muito meu público. Isso acontece. Até por isso vem a iniciativa da SMB, né? Que é o Eletromídia aqui, que eu comentei com vocês. Sim. Né, que foi uma iniciativa recente da Eletromídia, que o cara entra por conta própria e ele faz como se ele estivesse comprando mídia no Meta. Uhum. Entendeu? Legal. Ele entra lá, ele seleciona, ele fala, meu negócio é esse, meu budget é esse, de dia tal a dia tal. Eu quero fazer geolocalizado. Beleza, raio de quantos km? Quantos metros? 500 metros? Às vezes rola também, né? Aí ele coloca lá, ele vê os prédios, ele vai selecionando, aí já tem um valor de cada um, ele vai selecionando, coloca, paga no Pix, no crédito, boleto. Então, quer dizer, ele não precisa nem falar com o contato publicitário, ele não precisa nem falar com você, às vezes. Ele compra de maneira automatizada. Direto, né? Olha, que entendeu? legal. Uhum. E aí ele sobe, além disso, ele sobe o material sozinho também, tem ferramenta de IA ali dentro, que ajuda ele a produzir o material, aí ele sobe o material por ali também. Essa iniciativa é exatamente pro cara que é pequeno. Essa é a iniciativa. Porque assim, o cliente médio para cima, já é interessante falar com a gente, por quê? Porque aí a gente vai ter condições comerciais para esse cara que são diferenciadas. Né? Traz um pacote, você exatamente, faz um uma série de coisas. uma coisa mais extensa, bonifica umas telas, uma praça, na compra de outra, são várias coisas. Agora, pro cara que é pequeno, quer fazer 1, 2, 3, 4 prédios, o cara entra ali. E foi interessantíssimo essa iniciativa, porque a gente vê que a gente consegue mensurar e acompanhar a compra deles. Eu tenho um cliente aqui de um dia, inclusive, que ele comprou 2 prédios no mês. No outro ele comprou 4, no outro ele comprou 8 e no outro ele comprou 12. Então ele foi aumentando o investimento dele. Bom, se o cara fez isso é porque ele tem tendo retorno, né? Resultado, né? Uhum. Então isso é interessante. Legal. E é isso que a gente fala, né? A gente precisa que o cliente comece, né? Ele precisa começar para sentir aquilo, né? Sair do arroz com feijão, né? Para começar a comer outras coisas dentro do prato dele, né? Exatamente. A gente sabe que o marketing não é uma ciência exata, né, Matheus? Tudo como na vida é tentativa e erro, né? Nem sempre na primeira ele vai acertar, né? Mas eu acho que nós aqui como veículo, nós estamos aqui para poder auxiliar ele, tanto na sua forma de... E não só ele também... como eu acho que as agências também, né? Porque assim, vou falar por mim, né? Às vezes chegam algumas criações para nós que você olha e você fala, pô, isso daqui acho que não vai dar certo, né? E ao mesmo tempo também, é importante a gente falar isso, pessoal, porque muitas vezes o anunciante ele contrata grandes agências ou médias. E as agências também, elas não têm conhecimento de tudo, né? Às vezes ela não tem um conhecimento de fazer um vídeo de 10 segundos só, que vai passar na tela, de 15 segundos. Então a gente também está aqui para auxiliar.
Você já recebeu alguns vídeos que você olha, assim, ele passa por você antes, né? O anunciante manda o seu cliente, você fala, putz, isso daqui não... Cai aquela lágrima que... Você fica na saia justa ou às vezes você vai lá dar um toque e tal? Como que funciona isso aí? Cara, exatamente por isso, não só isso, mas para atender os clientes pequenos também, que às vezes não tem quem faça um vídeo, né? A gente tem um pessoal interno lá de criação, porque às vezes chega, cara, acontece assim de chegar uns vídeos que eu falo... Eu vou ser sincero, a gente tem que ter essa responsabilidade, Sim. não só com o VT, mas também com o plano do cara. Às vezes tem um cara que chega com um plano pra mim que eu falo, cara, desculpa, não vamos fazer isso, porque assim, ou você tá pondo muito dinheiro ou muito pouco dinheiro e não vai ter resultado, e assim, depois você vai querer me matar. Então, e com o vídeo também, né? Que é uma parte importante do processo. Sim. Então chega pra gente lá, às vezes, assim, que eu falo, cara, não... O cara coloca um textão gigante em 10 segundos, ele não coloca informação de contato. Não tem como, não né? coloca endereço, não coloca nada. Eu falo, cara, desculpa, vamos... Assim, não precisa refazer. Manda o material pra gente. A gente faz. Que a gente faz internamente. Que legal. Por quê? Porque, assim, o pessoal de criação interna, ele já tá acostumado com trabalhar no VT de 10 segundos. Então, eu sei que tem que ter informação de contato. Se for um local que o cliente vá até o local, tem que ter endereço, foto do produto, enfim. A gente tem a gente dá essa auxiliada. Ou seja, não tem entrave, o processo é todo facilitado para que o anunciante realmente ele possa colocar o seu anúncio lá de forma simples, fácil, eficaz. Exatamente. Que legal. Teve um cliente recentemente, até que de um dia aí, que aconteceu isso. Ela mandou para mim um PowerPoint com um briefing, né? É uma dentista, então ela tem várias especialidades. Aí ela queria fazer um de cada especialidade. Então, se eu não me engano, foram 4 vídeos que a gente fez. Ela montou lá, aí era muita informação, fui instruindo ela. E assim, às vezes é um processo demorado, porque isso aí demorou uma semana. Porque eu volto pra ela e falo, tá com muita informação, vamos diminuir, vamos focar nisso. E assim, é um trabalho que a gente acaba tendo que ter também, né? Do comercial, de vender, de ir atrás e tal. Tem que ter o cuidado, né? Tem que ter esse cuidado, porque assim, eu sei que se joga aquele conteúdo na tela, assim, nem pra gente é legal. A gente tem que manter a saúde do ativo com relação ao conteúdo que tá passando lá dentro, né? Não só de conteúdo de notícia, esse tipo de coisa que a gente tem, mas dos anunciantes também. Então a gente tem que estar preocupado com isso, tem que ficar no pé com isso, né? É o legal, por exemplo, assim, porque às vezes a agência ela não faz isso, né? Tipo, de levar o cliente pro novo, né? Trazer alguma coisa diferente. Como eu falei, né? Às vezes eles ficam só no mesmo, né? E falando em agência, como que é a relação de vocês com as agências? É positiva? É tranquila? Assim, aí a gente até vamos fazer separar um pouco, assim, né? De regiões, assim. Campinas, por ser uma praça, igual a gente comentou aqui, já mais madura, né? Para esse tipo de mídia. E a gente tem uma relação... A gente tá na praça há mais tempo também. Somos de lá, né? Então conhecemos... Enfim, a gente tem uma relação muito boa. A gente está sempre atualizando, sempre fazendo reunião para atualização, até porque, é o que eu falei, empresa acontece coisa todo dia. Às vezes a gente fica perdido. Como funcionário, a gente tem essas reuniões mensais. Mas tem isso? Eu não sabia. Para eles apresentarem projetos que eles estão fazendo, às vezes em outras praças, ou projetos que vão vir para a gente também, para a gente saber, porque é coisa nova toda hora. Então, a gente tem que fazer isso com as agências também. Então, lá em Campinas, a gente tem uma relação bem bacana, né? A gente tá sempre apresentando coisa nova. Eles sempre sugerem também, né? E aqui em Jundiaí começou também. Eu comecei a criar uma relação aqui. A gente foi bem recebido por todas as agências que eu conversei. Eu fui super bem recebido. Tem os meninos da Caribe, o Diogo. O pessoal da Urso, o João, né, entre outros que eu falei, não vou citar todos aqui, mas é bastante gente. Aqui tem muito profissional bacana, sabe? Mas eu acho que eles sentem a mesma dificuldade que a gente, acho que é lá na ponta o cliente, né? Eles acabam, o cara entra naquela coisa enviesada de falar, puta, eu nem vou oferecer, porque eu já sei que vai fugir do orçamento aqui, talvez... Puta, eu já quero fazer só uma reunião, não quero ter que fazer 2, entendeu? Voltar com o plano e ter que vir de novo. Então, às vezes acontece isso. Então, aí a gente tem que ficar fazendo esse trabalho de, cara, agora a gente tem essa métrica, agora a gente tem esse ativo, agora a gente tem esse projeto novo que você pode fazer uma coisa diferente aqui, impactar de maneira diferente. E a gente trabalhando eles e eles trabalhando os clientes pro cara e tentando mudar o mindset, porque senão não vai o negócio, né? E aí, Edu, você vai falar da novidade ou não? Então, é o seguinte, pessoal. Acho que agora, para finalizar, a gente tem uma novidade bem bacana para vocês. Não é à toa que nós trouxemos o Matheus aqui. Matheus,
Hoje, a Eletromídia aqui na cidade de Jundiaí, vocês estão presentes em quantos estabelecimentos? E a gente sabe que tem alguns estabelecimentos que tem mais de uma tela, correto? Ó, falando em números de telas, hoje a gente tem 90 telas aqui. É legal falar do processo porque a gente começou em 2020, final de 21, 22, começo de 22 ali, a gente tinha coisa de 30 telas aqui. Era bem pouco. E foi avançando, né? A gente foi trabalhando na praça, entendendo com as dificuldades, né, que vocês citaram aqui, que a gente também sente, é normal. E fomos instalando, avançando, a gente está em 90 telas. E a ideia é assim, ir estudando, a gente não sai instalando, porque tem que ter número. Para aumentar a cobertura, né? Qualidade, né? Sim. A gente vê, aquele prédio é bacana, público bacana, circula bastante gente, vamos colocar ali. Então a gente tem uns pontos interessantes, por exemplo, tem o The One aqui hoje, né, o prédio comercial, eu tenho o condomínio Alta Vista, o Forest, a Academia Céltica, nós temos telas também no Pão de Açúcar do 9 de Julho, que os clientes adoram ali, porque é a saída dos caixas e tal, ali é bem bacana. Sim. Então, assim, hoje o número total de telas são 90 telas. Condomínio, assim, de torres, vou falar pra você, de cabeça agora, são umas... Devo estar com umas 18, entre 18 e 20 torres. Legal. E aí, então, a gente está trabalhando tanto a parte residencial quanto a parte corporativa. Estabelecimento também, né? Hoje a gente está com a Céltica, né, com a academia, e com o Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. É importante você falar porque a gente sente aqui, né, Rod? Uma das grandes dificuldades aqui em Jundiaí é você falar com o público A, né? Com o público A, B+, vamos dizer assim, né? Até, inclusive, quando nós estivemos aqui com o Denis, que é responsável pelo marketing do Clube Jundiaense, ele estava nos contando aí todas as alternativas que ele tem de plano, como funciona o plano. Então, hoje a pessoa que quer falar com esse público, né, que é o público A, o público B+, vocês têm aí, pelo que você disse, bastante oportunidades para impactar essa galera, Sim. né? Eu diria que, assim, falando daqui, 90% das nossas telas são focadas nesse público, tá? Porque os edifícios são todos classe A, AAA. Aí os edifícios comerciais você tem aquela mescla, né? Ali que a gente mescla um pouco, mas também é focado num B+, ali. Né? A Academia Céltica também é um público A. E o Pão de Açúcar também é um público mesclado ali, né? Mas assim, de residenciais, assim, 100% dos residenciais são focados no público A. Uma coisa que eu falo, Matheus, inclusive quando eu conversei com o Guilherme uma vez, que Sim. é da Nosso diretor lá. o chefão lá de Campinas, né? A gente fala que a questão é o quê? A gente se complementa, na verdade. As telas se complementam, independente de quem está vendendo. Então, por exemplo, a Focus, hoje de mídia digital, ela tem telas em alguns lugares que vocês têm em outros lugares, né? Exatamente. Então, a gente não está brigando entre a gente em relação a isso. A gente se complementa, né? Exatamente. E acho que por isso até que acho que a gente poderia até fazer uma parceria em cima disso, né? Essa é a grande novidade, pessoal. A partir de hoje, a Focus Mídia Digital e a Eletromídia, elas firmaram uma parceria na qual vocês podem comprar essa mídia sensacional, que é a mídia digital, falar com esse público, seja o público A, que seja o público B+, que seja o público B, ser bem cirúrgico. Então hoje vocês têm acesso a uma grande quantidade de telas e vocês podem falar conosco da Focus Mídia Digital, para poder ter a oportunidade de estar anunciando nas telas tanto da Focus quanto da Eletromídia. Sim, é isso. Eu queria... Cara, assim, essa parceria pra gente é super importante, porque é o que você falou, a gente foi batendo cabeça, a gente se conheceu já, acho que mais de um ano. Já faz né? mais de um ano. A primeira vez que a gente se viu ali e tal. Sim. E sempre fala, não, porque Edu, cara, é o cara dos outdoor, aqui tem tudo, agora tem tela, tem isso, tem aquilo. E aí que surgiu a ideia. Eu comentei com o Guilherme, né? Falei, Guilherme, pensando em fazer isso com o pessoal lá de Jundiaí e tal, pra eles ajudarem a gente também ajuda eles, porque acontece, cara. É o que eu falei, eu tenho clientes, igual eu te passei, acho que foi semana passada, retrasada. Sim. Pô, o cliente chega em mim e fala, cara, eu tô precisando de outdoor. Quem que você me indica lá em Jundiaí? Pô, eu não vou virar pro cara e falar, não, muda tudo, aí vamos fazer tela por isso e aquilo. Eu não sei que eu vejo que a estratégia do cara tá totalmente errada, mas normalmente não é o caso. Então o cara chega e fala, eu queria fazer o outdoor. Tá, pô, tá o contato do outdoor aí. Fala com ele, entendeu? Segue lá, porque o cara tem uma senhora cobertura lá em Jundiaí e, cara, é isso. Eu acho que a gente tem que se ajudar, a gente tem que... Eu acho que quanto mais tem atrito entre os veículos, mais difícil fica essa coisa que a gente falou de mudar o mindset dos clientes, né? O mercado fica complicado, né? Exatamente. Você ter essa briga, essa discussão, acho que não. Eu sempre falei, e a gente conversou na semana passada, quando a gente foi tomar aquele café lá,
A gente é super propício e super aberto a parcerias. Acho que é importantíssimo quando todo mundo tem a oferecer uma coisa positiva para o mercado, né? Que é o nosso caso, da gente se unir e poder fazer isso. Então, isso acaba sendo bom para todo mundo, né? Para a gente, né? E também pro cara que quer fazer o anúncio, que quer ter um resultado, né? Eu acho que é por isso que nós aí conseguimos firmar essa parceria, porque quando você conhece pessoas, né? Ou empresas, ou pessoas responsáveis por empresas que não pensam só no dinheiro, porque a gente sabe que tudo envolve dinheiro, porque qualquer negócio hoje ele precisa, é monetizado, né? Você tem custos, mas muito mais do que isso, nessa conversa nossa aqui, nessa parceria, primeira coisa é que a gente tem que ampliar o acesso aos anunciantes, né? Tendo em vista tudo isso que nós conversamos. A partir do momento que ele começa a anunciar nas telas, seja nas telas da Fox, da Eletromidia ou qualquer outra empresa, e que ele começa a ter resultado, vai ser benéfico para todo o segmento, né? Não só para as telas, como também para os outros veículos de mídia, seja rádio, seja TV, seja outdoor, seja o buzzdoor, né? Porque, como a gente falou, marketing não é uma ciência exata. Às vezes é tudo tentativa e erro, mas, como o Matheus disse aqui, o tanto de ferramenta que ele tem para ser o mais assertivo possível. Exatamente. E uma das coisas que a gente sempre faz, que acho que é interessante, até a questão de ser jundiaense, né? A gente consome quem anuncia com a gente, né? Então isso que é o legal. A gente tá lá, a gente tá sempre divulgando também, não só nas telas, né? A gente divulga no boca a boca mesmo, né? Hoje, por exemplo, antes de vir pra cá, tinha uma reunião, e ela falou assim, tinha uma reunião com uma cliente, ela falou assim, onde a gente vai almoçar hoje? Eu falei, vamos no Santus. Santus é cliente nosso, anuncia com a gente, então vamos almoçar lá hoje, entendeu? Bom, então é isso que a gente faz, entendeu? Ô, Roger, isso que só pra fazer o jabazinho aqui, o Santus é onde que é o restaurante dele? Como é que chama? É o Parrilha de la Serra. Parrilha de la Serra. Que fica ali na Samambaia. exatamente. E ele é um cliente que faz outdoor e cliente que faz tela também. Eu sou super também, assim, de empresas que eu fui conhecendo em Jundiaí. Eu faço um super boca a boca até em Campinas, quando eu vou pra lá. Por exemplo, eu até comentei com vocês o Dom Olívio, assim, que eu fiquei maravilhado. É cliente hoje nosso também, faz, né? Rede Boa, né? E eu fiquei maravilhado quando eu entrei naquele lugar. Eu falo pra todo mundo, cara, forem pra Jundiaí, vocês forem lá, vocês passam no Olívio, porque, assim, tem vinho de tudo que é jeito, pra tudo que é gosto, tem coisa importada, tem doce importado, chocolate, carne, tudo que quiser, tem ali. É o que eu falo, até falei pra vocês, a gente não tem um empório daquele em Campinas. Desse naipe, né? Desse naipe, assim, do Dom Olívio que a gente não tem em Campinas, cara. É bacana. Então, eu sempre tô fazendo propaganda também, né? Sim. Que legal. Eu acho que assim, a gente consegue ter aqui um sucesso em Jundiaí justamente por causa disso, né? Porque a gente consegue não só fazer a entrega no qual a pessoa contrata, né? A gente vai além, a gente apoia, a gente ajuda, a gente tem projetos sociais, por exemplo, que a gente traz os parceiros também. A gente tem, por exemplo, tem reunião, vamos no cliente nosso, não vamos dar dinheiro para quem não é, entendeu? Isso que é o legal. É importante você falar disso, Rod. Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, não quero te colocar numa saia justa não, mas é o seguinte, a gente gosta muito de apoiar os projetos sociais, diversos deles, como o Grendac, Cidade Vicentina, ATEAL. Caso a gente precise das telas de vocês, a gente consegue fazer uma parceria num projeto social? Consegue sim. Que legal. Consegue sim. Conversar, a gente vê certinho como funciona. Sim. E a gente coloca pra rodar sim, não tem problema não. Tá bom, isso é muito... A gente quer, precisa e a gente tem essa veia lá também de apoiar isso, né? Projetos sociais, a gente participa de bastante coisa em Campinas também, então fique à vontade. Me chama, vamos conversar sim. Importante. Legal. Matheus, quero agradecer a parceria, né? Acho que isso foi pra gente foi muito legal. A gente foi na semana passada ter essa conversa, bater esse papo, né? E acho que rolou muito, muito bem. A gente, como eu falei, né? E repito, parcerias pra gente sempre é muito positiva, independente de onde venha, né? Então, assim, a gente gosta muito disso. E eu acho que faz muito sentido a gente se complementar, como eu falei desde o começo, né? A gente se complementa, a gente não é concorrente, né? Sim, e pessoal, por favor, assistam o vídeo desse case de sucesso que foi premiado internacionalmente da Eletromidia. Assim, é sensacional. Deixar nos comentários aqui, acho que é legal, né? No descritivo do vídeo. É isso aí. Matheus,
brigadão, obrigado por ter vindo, obrigado pela parceria. Quando precisar, nós estamos sempre aqui. Tá firmado. Tá? Valeu. A próxima vez a gente traz uma champanhe lá do Dom Olívio. Sim. Tá bom? Vai estourar aqui. Vou cobrar um. Inclusive, um cara que vocês podem trazer aqui, tá? Que é um profissional bacana, que é o Renato. Vocês devem conhecer lá. Sim, O cara é gente boa. Legal. Vou pedir pra ele ver se ele patrocina essa champanhe. Obrigado. Valeu. Pessoal, obrigado. Até a próxima edição. Um grande abraço pra todos. Um abraço, Rod. Um abraço, Matheus. Fiquem com Deus. Até Vamos lá. Valeu.